Estamos de volta nesse momento tão especial, esse momento que a gente pode se debruçar diante da palavra, pode ler, pode entender, pode trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vivemos num tempo onde temos corrido tanto para suprir as necessidades pelo menos básicas da nossa família, da nossa casa. Quando a gente pisca o olho, o mês já virou e as dívidas estão todas aí de novo, e às vezes, por mais que a gente corra, não consegue pagar, quitar tudo aquilo que se deve. E essa é uma preocupação que tem afligido muitas pessoas. Mas Jesus falou sobre isso também. Ele falou muitas vezes sobre o dinheiro, falou muitas vezes sobre a nossa forma de lidar com tudo isso, a nossa existência em relação às nossas necessidades. E aí nós temos um clássico, daquilo que Jesus nos ensina lá em Mateus 6. E eu quero usar uma tradução bem diferente, não é uma tradução tradicional, mas uma tradução muito interessante, Bíblia Mensagem. E Jesus disse assim para nós: se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver do que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram. Mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou que não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Que coisa linda! Jesus já sabia quantas inquietações nós teríamos. Jesus, conhecendo e sendo homem, Ele sabia, Ele experimentou todos esses questionamentos que perturbam a nossa alma, essas dúvidas, esses medos que tiram o nosso sono, que nos fazem ficar preocupados com tantas coisas. Senhor, e como vai ser isso? E como que vamos resolver aquilo outro? Jesus, e essas contas que se acumulam, e esses problemas que não param de chegar, o que é que a gente vai fazer? Precisamos de dinheiro para sobreviver, o mundo se move em volta do dinheiro, e sem dinheiro ninguém come, ninguém estuda, ninguém vai para lugar nenhum. São inquietações que fazem parte da vida de qualquer ser humano. E aí Jesus, Ele nos convida a olharmos para tudo aquilo que o Pai faz e para todo o cuidado de Deus, com as flores que estão hoje vivas e amanhã elas murcham. E aí Ele nos convida a olhar para os passarinhos, tão frágeis, tão pequenininhos, mas que são alimentados todos os dias, para que a gente de fato possa olhar para a nossa existência e perceber e conseguir crer de que Deus cuida de nós também. Eu me lembro muito, essa passagem me faz lembrar da minha história com a minha família, quando nós viemos para Recife, amando do Senhor. Nós já estamos aqui há 12 anos e nós passamos por uma grande crise financeira. Nós tínhamos apenas a nossa filha mais velha, que hoje vai fazer já seus 14 anos, mas na época ela tinha 2. E o Senhor permitiu que assim que a gente chegasse em Recife, 6 meses depois de estarmos aqui, sozinhos, sem família, sem parentes por perto, somos de São Paulo. E aquele tempo foi um tempo bem difícil, onde nós não tínhamos muito a quem pedir socorro, e era assim que o Senhor queria que fosse, porque Deus queria que nós experimentássemos a vida com Ele, experimentássemos a dependência dEle, experimentássemos o cuidado dEle, porque nós havíamos vindo para cá transferidos por uma empresa, confiando
no nosso braço, na nossa competência, confiando na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. E era plano do Senhor virar a nossa vida do avesso. Não para nos destruir, mas para nos ensinar. Nós já conhecíamos ao Senhor, andávamos com Deus, mas precisávamos ainda viver e experimentar coisas muito mais profundas da parte dele. E eu me lembro que nessa fase, nós fomos um dia para a igreja pela manhã, e aí tinha muitas pessoas carentes na nossa igreja. Nós morávamos num apartamento beira-mar, mas Deus tinha travado completamente a nossa vida financeira. Tinha dias que não dava para trabalhar de carro porque a gente não tinha dinheiro para colocar gasolina. Ironias de Deus. Estávamos nesse apartamento ainda porque estava pago por 6 meses o aluguel antecipado, sem conseguir ver o que viria a acontecer, o que Deus ia fazer. Se a gente voltava para São Paulo, se ficava aqui. E eu fui para a igreja pela manhã, e quando cheguei lá, quem estava dirigindo o culto disse: olha, nós vamos ter ceia à noite, vamos cear com os nossos irmãos, e tem muita gente carente na igreja, e a gente precisa trazer, pelo menos repartir com os nossos irmãos aquilo que eles estão precisando. Então eu quero que cada um traga 1 quilo de alimento. Ninguém sabia, nem sonhava o que estava acontecendo com a gente. Nós tínhamos pouquíssimo tempo aqui em Recife, e todo mundo achava e imaginava que estávamos vivendo uma vida muito boa, obrigado. Eu cheguei em casa e nós tínhamos a nossa filha de 2 aninhos. Olhei para os armários, decidida mesmo a confiar no Senhor, porque também quando ela disse aquilo, foi algo que o Senhor disse ao meu coração: faça prova de mim. E então eu abri os armários e não tinha nem 1 quilo de alimento fechado. Eu tinha algumas coisinhas, mas assim, tipo um pouquinho de arroz, um pouquinho de óleo, mas estava tudo aberto. O que eu tinha fechado era um pacote de café e uma lata de leite. Café não mata a fome de ninguém, eu sabia que não fazia sentido levar o café para a igreja. Eu tinha uma lata de leite, mas era a única coisa que tinha para minha filha se alimentar nos próximos dias. E naquela hora eu fui tentada a desistir, a falar: não, eu preciso guardar essa lata, porque pelo menos esse leite ela vai ter para comer. E aí o Senhor ministrou meu coração: eu cuido de você, entrega essa lata. E eu coloquei a lata na bolsa, fui para o culto à noite, coloquei naquela cesta onde a gente coloca os alimentos para ajudar os nossos irmãos, aqueles que precisam, e me sentei. E adorei ao Senhor, e o culto correu normalmente. Isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira pela manhã tinha uma moça da igreja que morava no mesmo prédio que a gente. E nós conhecíamos, mas conhecemos ela quando chegamos aqui. A gente não tinha intimidade, não tinha relacionamento, não era nada muito profundo. E ela foi no meu apartamento naquela segunda-feira. Nós não nos víamos muito durante a semana. Ela trabalhava, eu tinha minhas ocupações também. E ela chegou em casa e falou: Márcia, faz café pra mim? Foi pra conversar e me pediu pra fazer café. E eu pensei comigo, falei: meu Deus, a pessoa vem pedir café, mora no primeiro andar, Jesus, e eu passando por tudo isso, mas glória a Deus que eu tinha café. E aí eu preparei o café, mas eu não tinha açúcar pra adoçar. E também não tinha adoçante. Comecei a ficar constrangida com aquela situação, e ela foi percebendo e disse: o que tá acontecendo? Eu falei: menina, tô sem açúcar, esqueci de comprar. E ela disse assim: mas o que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa? Nisso minha filhinha chega e vem: mamãe, tem biscoito? E eu, pra disfarçar a situação, eu disse: filha, vai brincar, vai, daqui a pouco mamãe fala com você. E ela deu meia volta, brincou um pouquinho, daqui a pouco voltou: e suco, tem suco? E eu fui ficando vermelha, né? Meu Deus do céu. Eu disse: filha, vai brincar, eu já falei pra você, daqui a pouco a gente conversa. Eu sei que ela foi e voltou 3 vezes. A terceira ela pediu o Danone, alguma coisa assim. E essa moça que foi lá em casa entendeu que tava faltando algumas coisas. Ela disse: Márcia, o que tá acontecendo? Eu disse: mulher, tá faltando comprar algumas bobeirinhas, mas tudo bem. E ela foi pra casa dela e pediu pra empregada subir. E quando a empregada sobe com 2 sacolas de mercado. E quando ela sobe com 2 sacolas de mercado, ela entendeu que o que estava faltando era o supérfluo mesmo. E ela mandou naquela sacola açúcar, mandou biscoito, mandou Danone, mandou suco e mandou também 2 latas de leite ninho. Essa é uma experiência que eu já contei tantas vezes e eu vou lembrar dela até o final da vida. Porque naquele dia, quando eu abri a sacola e vi 2 latas de leite, eu estava sozinha na cozinha, a empregada já tinha ido embora. Naquela hora o Senhor bradou ao meu coração: eu sei o que você precisa. Eu conheço a tua necessidade. Eu sou Deus que não fico devendo nada para ninguém. Eu conheço o teu coração. E aquele dia foi um dia muito marcante para mim. Foi um dia onde eu aprendi que esse Jesus que está falando aqui para nós hoje não é um Jesus que falou só naquela época. Não é um Jesus que está morto. Não é um Jesus que foi apenas um grande profeta. É um Jesus que está vivo. E que essa palavra que ele nos disse há tantos e tantos e tantos anos atrás,
ela continua sendo viva e eficaz. Jesus continua cuidando de nós. Jesus continua se importando com aqueles que são seus filhos e que o amam verdadeiramente. O salmista já dizia: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não precisa pedir ajuda. É claro que se Deus te dá uma orientação, vá em busca, fale com alguém. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente fala para todo mundo menos para Deus. E naquela experiência que Deus não me permitiu contar nada para ninguém, é porque Ele queria me ensinar que Ele estava vendo, que Ele sabia, que Ele sondava, que Ele conhecia o meu estado e a minha necessidade. Eu entreguei uma lata de um domingo à noite e eu recebi 2 na segunda-feira pela manhã, para que eu aprendesse que o Senhor tem cuidado de mim. E aí eu quero dizer para você uma mensagem de esperança. Quando Jesus disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Ele não está mentindo. É porque muitas vezes nós estamos com o cabelo em pé, porque estamos priorizando as coisas desse mundo, as coisas desse reino, buscando os nossos desejos e prazeres, os nossos momentos, nossas conquistas. E aí Jesus está dizendo para nós: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, se importe comigo, se importe em me conhecer, e todas as outras coisas, sejam elas quais forem que você precisa, te será acrescentada. Confie nesse Deus. Ele não está morto, Ele não está surdo, Ele não está cego, Ele não está atrofiado, Ele não está envelhecido, Ele não está enfraquecido, Ele não está cansado. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E Ele continua alimentando passarinhos, Ele continua vestindo flores, Ele continua cuidando de você. Deus te abençoe. Resgate. Senhor Jesus, obrigada porque podemos nos apresentar ao Senhor nessa hora. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos dá respaldo, porque ela nos dá garantias, porque ela alimenta a nossa fé, porque ela nos ensina esse caminho que o Senhor tem nos dado a trilhar. Obrigada, Deus, porque quando abrimos a Bíblia, um novo horizonte se abre, novas perspectivas. Nós podemos deixar de olhar para o aqui e agora, para olhar para as Tuas promessas, para a Tua fidelidade, para a Tua presença, que nunca nos desamparou. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos em Ti verdadeiramente. Renova a nossa fé, renova a nossa ousadia, Senhor. Renova a nossa confiança em Ti, não nos nossos braços, não na nossa força, não no nosso trabalho, não no nosso dinheiro, porque tudo isso é passageiro, tudo isso hoje é, amanhã não é mais. Mas queremos confiar no Senhor, porque o Senhor é nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa torre forte. Ó Deus, nos ajuda a tirarmos os olhos das circunstâncias e colocarmos no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos fé, a termos amor pelo Senhor e confiança o bastante, para ainda quando nós olhamos para situações e não podemos perceber o que vai ser, podemos confiar em Ti, podemos decidir esperar no Senhor, sabendo que se buscamos em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, nada nos faltará, porque todas as coisas, diz a Tua palavra, nos serão acrescentadas. Nos dá esse entendimento, nos dá essa visão, nos dá essa verdade, nos dá esse compromisso com o Senhor. Eu te peço por mim, por cada ouvinte nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, oh, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Resgate. Eu quero agradecer a tua companhia mais uma vez. E nunca se esqueça, você jamais vai ver um justo desamparado e jamais vai ver a sua descendência a mendigar o pão. Nós temos um Deus fiel, um Deus que olha por nós, um Deus que cuida até dos passarinhos, quanto mais de você. Deus te abençoe. Você ouviu na Nova Cristã Resgate. Com Márcia Sleimer.